Estava vendo no noticiário que a taxa Selic ela teve um corte no percentual. Eu nem vi a notícia direito porque até televisão estou assistindo pouco. Estou assistindo muito pouco, estou mais focado em estudar e trazer algumas informações aí que eu vejo que serão importantes para muitas pessoas, não só para mim, mas para muitas pessoas agora e para o futuro. Mas sobre isso, quero falar para você o seguinte. Cara, essa taxa de juros ela não vai cair, ela não vai permanecer baixa. É só analisar a economia. O pessoal eles estão analisando a economia num paradigma obsoleto, um paradigma que já não se sustenta mais. Todo mundo comemora quando a taxa de juros, quando é anunciada, a taxa de juros vai cair. Tá, beleza. Realmente é muito bom para a economia porque o dinheiro vai circulando na economia real. Os empréstimos são tomados de forma mais barata, porém há o interesse de determinados grupos que isso não aconteça. E nesse vídeo eu vou te explicar melhor quais grupos não têm interesse que isso aconteça. E o grupo primeiro é o Estado, o próprio Estado não tem interesse que isso aconteça. E eu espero que esse vídeo possa mudar a forma como você encara a realidade e esse paradigma atual, porque é um paradigma que está obsoleto e eu digo sempre e continuo falando que é um paradigma que já está com seus dias contados, na sua fase final, porque o novo paradigma já está chegando. Nesse canal você vai ficar por dentro desse novo paradigma. Quando os juros caem, quem perde é o Estado e os bancos. Os dois principais. Tem outros que perdem também, mas os principais são os bancos e o Estado. Então, quando esse pessoal, esses burocratas, eles vêm falar que eles têm interesse que a taxa de juros caia, que a economia aqueça, na verdade eles não têm interesse de nada disso, porque eles já estão muito bem. Essa é a realidade. Só que eles não percebem que do outro lado a inflação começa a corroer tudo. Mas eles acham assim, se eu tiver com meus bilhões aqui, a inflação pode subir o tanto que for, desde que o meu esteja garantido. Só que esse é o problema da sociedade quando se fala de paradigma, é justamente isso. Eles não percebem que esse problema social que é causado por essa desigualdade criada, que ela não é criada de forma natural, mas artificial, através de vários egos envolvidos e várias ganâncias, várias corrupções, eles não entendem que isso é o que causa um problema maior dentro da sociedade. Então quem perde com isso, principalmente, se essa taxa cai, os bancos, o Estado. E você acha que eles vão querer perder? Que eles vão querer criar as condições para que isso aconteça? Existe uma coisa hoje dentro da nossa economia, eu vou falar para você, preste bem atenção, que é o seguinte: digamos que eu sou uma empresa, que eu sou contratada, eu comecei meus projetos para limpar rios, um exemplo. E eu começo a fazer a limpeza de rios, só que todos os rios vão ficando limpos. O que acontece? Ao invés de eu pensar num novo modelo de negócio, num novo mecanismo, eu faço o quê? Eu encontro maneiras de sujar rios para que eu permaneça fazendo o meu trabalho. Isso é o que eu chamo de economia burra. Uma simples mudança nesse paradigma poderia mudar completamente os rumos e o destino de uma sociedade inteira. Com a taxa de juros alta, bancos, fundos de investimentos, fundos institucionalizados, eles ganham muito dinheiro sem precisar fazer nada. E não precisam fazer nada, só precisam captar e aplicar. Então, uma taxa de juros baixa, realmente, isso é uma reflexão, realmente interessaria a esses grandes grupos? O pequeno, que está mais embaixo, muitas das vezes ele quer trabalhar. Ele quer ter melhores condições de crédito para ele trabalhar. Ele tem as ideias para ele trabalhar. Mas o cara que já está lá em cima, com bilhões em capital, você acha que ele vai querer... Ele aceita deixar um pouco do crédito na mesa para que o crédito circule na sociedade em geral e beneficie todas as pessoas? Então esse é o problema. Com a Selic alta, que é a taxa de juros da economia aqui do nosso país, com a Selic alta, os bancos lucram, as seguradoras e o próprio Estado. Há aí um ponto muito importante a se considerar. Cada vez que uma pessoa
compra um título e ela deixa o seu dinheiro diretamente com o Estado, isso faz com que o Estado se torne cada vez mais forte, ainda que endividado. Porque o Estado está com a máquina na mão, o Estado pode imprimir a qualquer momento, ele tem os meios para pagar a dívida. Porém, o que muita gente não entende, e é isso que merecia e deveria ser estudado, é que eles não entendem que isso gera um problema do outro lado, que é a inflação monetária. Muito dinheiro, tudo muito caro, e aí você tem que gastar mais e compra cada vez menos. Olha o paradoxo da coisa. Então, ter uma taxa alta, de certa forma, beneficia o Estado. O Estado quer isso mesmo, essa é a realidade. O que é que acontece quando a taxa cai? Quando a taxa cai, o dinheiro vai saindo das mãos do Estado, vai saindo dos bancos. O cara vai construir uma obra, ele vai construir um projeto, uma empresa, vai arriscar mais no empreendedorismo, vai construir algo novo, diferente na economia real, uma coisa mais concreta. Ele não vai ficar... Primeiro que a taxa alta ela causa duas coisas, além dos juros abusivos, ela causa medo. Então ela pega o cara pelos dois lados. O lado da ganância, vou ganhar bastante sem precisar fazer quase nada. Do outro lado, o cara fica com medo. Eu não posso arriscar muito porque a taxa está alta, qualquer coisa que eu fizer pode dar errado. Então são dois problemas para você ver como tudo é programado. Isso tudo é programado e modifica toda uma estrutura econômica. Se a taxa começa realmente a cair, e aí que eu falo que não há um verdadeiro interesse. Está certo que os economistas agora vão falar, esse cara pensa que isso aí é feito de qualquer jeito. Não, eu tenho ciência de que existe todo um mecanismo, existe todo um processo a ser adotado, mas essa aqui é a questão. É que não há interesse de se adotar as medidas corretas para que isso aconteça de verdade. Por quê? Porque o próprio Estado se beneficia disso, os bancos, o poder, o status quo se beneficia disso. Então se vê muito dentro do mercado também, muita hipocrisia. Se vê um desinteresse. E aí isso que é o interessante, porque quando se liga um noticiário, um jornal, uma mídia, você vê que há como que uma torcida para que a taxa caia, que vai acontecer isso, que a perspectiva, a estimativa econômica é disso, daquilo, nada disso. A gente vê que não há um interesse de se trabalhar nisso. Ou seja, até há um pequeno interesse, mas a parte que controla tudo, que são os grupos maiores, eles não querem que isso aconteça. E aí as pessoas ficam na ilusão de que essa taxa vai baixar, logo vai cair. Não vai. E entra ano, sai ano, baixa um pouquinho para animar, depois sobe de novo, volta para o mesmo patamar. E é aí que eu entro no que eu estou dizendo há muito tempo aqui nesse canal. Está começando um novo paradigma. Um paradigma econômico dentro da rede blockchain, que tem como chefe o Bitcoin, e aí diversos outros tokens, diversas outras criptos, e fica a critério da pessoa que estudar qual ela prefere. Porque há sim o soberano, que é o Bitcoin, mas há também as vias expressas que ela pode usar temporariamente para fazer uma operação. Já parou para pensar nisso? Se a taxa cai, os bancos têm que pensar em novos modelos, novas formas, novas ideias de captar dinheiro, novas ideias de fazer negócio. Com a taxa dessa altura, eles nem precisam pensar nada. Então é uma tremenda zona de conforto também que essa sociedade vive essa realidade. Com a taxa de juros absurda, nem se precisa pensar muito. Só que do outro lado, o pequeno, a pessoa da classe mais baixa, ela sofre bastante por causa disso. E aí se perpetua cada vez mais uma desigualdade que é criada artificialmente. Enquanto que os economistas dizem, não, isso é um reflexo da economia. Porém, é tudo criado artificialmente, programado. É isso que muita gente não entende. E é isso que deve se entender. Por isso que tem que se informar. Se essa taxa, se realmente tivesse interesse que essa taxa caísse, aí sim iríamos ter crédito barato. O crédito deixaria de ser só consumo. Ele iria para investimentos reais, expansão reais, desenvolvimento real. Isso acontece? Não acontece. Há quanto tempo? Há muito tempo. E a fé é grande, que vai cair, que vai não sei o quê. Não cai. Corta ali meio décimo, aí depois mais meio, mas soma-se um, quando encontra-se no máximo em 2, já sobe novamente. Cria-se as condições econômicas, todo um cenário para que
isso não aconteça. É isso que eu quero falar, que existe todo um mecanismo por trás para que isso não aconteça. Logicamente que os caras vão olhar e vão dizer, isso aqui não dá para baixar. Realmente não dá com as condições que está aí, com esse paradigma não dá para baixar. Mas você já parou para pensar que dá para construir um novo paradigma? Como? A partir do momento que as pessoas começarem a migrar lentamente, tirar o seu capital desse sistema tradicional e for colocando dentro da rede blockchain. Aos poucos, for colocando no Bitcoin, for colocando num token ali que é mais estável, aí a coisa vai começar a andar. Vou fazer um vídeo explicando melhor sobre como esse sistema em breve ele vai ter que se mexer. E ele já está se mexendo, na verdade, porque isso não se sustenta mais. Como esses caras vão ter que fazer para se adequarem a um novo paradigma? Porque se você, veja bem, lá voltando para o tempo do escambo, não vou sair do assunto do vídeo, mas eu quero me aprofundar nisso aqui que eu acabei de lembrar. Voltando ao tempo do escambo, onde o cara tinha uma galinha e queria trocar, por exemplo, por um boi. É uma coisa meio estranha, né? Mas mesmo assim eles fariam. O que que acontece? Hoje, dentro da rede blockchain, pode ser o token que for. Se você concordar e eu concordar, digamos que eu tenho um carro para vender e você tem um token lá da moeda XYZ e você fala para mim, eu tenho aqui tantos mil tokens da moeda tal, vai querer? Quero. Vamos fechar? Vamos. Quanto? Tanto. Beleza, transfere para mim. Transferido, beleza. Te entrego bem. Foi. Aí cabe a mim estudar qual token eu estou escolhendo fazer negócio, quais os fundamentos dele e também a velocidade. Para que eu vou usar aquilo? Se é para me guardar, se é para me converter imediatamente assim que cair na minha rede, na minha conta. Então, tudo isso já é possível. Aí vem um monte de notícia dizer que isso não tem futuro, que isso não é irregular. Aí eu falo, todos estão olhando sob a ótica de um velho paradigma. Essa é a realidade. Um novo paradigma está sendo formado. Quem entende isso já sabe. Por isso que também seria necessário as pessoas pelo menos estudar um pouquinho sobre a tecnologia, sobre a computação. Porque aí o que acontece? Eles sabendo que isso já é possível, eles estão criando a própria deles. É inevitável a migração para a rede blockchain, para o mercado cripto. Aí o que eles fazem? Eles estão criando a deles. Para quê? Digamos que eu crie a minha, meu token, minha criptomoeda. Digamos que eu sou um grande influenciador e eu tenho milhões de seguidores. Que nem o Elon Musk, por exemplo, ele tem vários seguidores, né? É tanto que o IPO do cara O IPO do cara foi contra todos os fundamentos de economia do mercado. Isso mais uma vez mostra, esse paradigma não existe mais. Está subavaliado, sobreavaliado, superavaliado. Isso não existe mais nos tempos de hoje, não existe mais. Digamos que eu tenho grande influência e eu crio um token e eu falo, vamos começar a negociar nesse token aqui dentro da minha rede e várias pessoas adotam. Basta que você tenha confiança para isso já é totalmente possível. Então, os bancos centrais sabendo que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eles já estão trabalhando na deles. Para quê? Para a confiança migrar para eles não perderem a confiança que já existe. E aí, todo mundo vai direitinho. Mas como assim tem que ir? Será? Será que tem que ir? Então hoje eu fiz esse vídeo aqui para fazer essas reflexões, beleza? Vou até sair do roteiro que eu estava fazendo, mas por quê? Porque cada vez mais eu vou pensando as coisas de uma forma natural para poder passar para você que me assiste. Porque a coisa é muito séria. E eu decidi que eu iria transmitir a minha ideia em cima disso que eu vejo. Não só eu que vejo, mas diversas outras pessoas. Então podem criar a regulação que for, lei que for, não vão impedir, não vão. Sabe por que não vão?
Porque a internet está aí. A internet está aí e há diversas formas de se acessar a internet. Quem entende da criptografia não vai ficar de mãos atadas, essa é a verdade. Por isso eu convido a você a estudar a criptografia, estudar a tecnologia, se inscrever nesse canal, porque aqui você vai acompanhar isso e muito mais. Beleza? Porque os eventos vão acontecendo e aí as coisas vão chegando na hora que tem que chegar. A gente vai se preparando, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, vai se conectando com as pessoas certas e essa informação vai chegando para você. Beleza? Então é muito importante, nunca foi tão importante você saber se informar do jeito correto, se conectar com as pessoas certas, se inscrever nos canais certos, ter a informação correta para você saber decidir em quem você pode confiar. Porque esse novo modelo, os modelos sociais são formados pelas pessoas. Então, pessoas certas conectadas com pessoas certas enfraquece qualquer corporação, qualquer instituição. Basta querer. Quando se entende isso, muda-se totalmente toda a estrutura econômica. Esses caras falam assim, ó, o Bitcoin ninguém confia, mas o que é que se faz com o Bitcoin? Logicamente, a maioria das pessoas, 95% do mundo inteiro, nem para estudar, nem sabe o que é isso, nem sabe como isso funciona. Mas imagine quando a confiança começar a migrar, e é por isso também que é importante se ter. É importante se ter, porque quando todo mundo começar a entender e começar a migrar, só existe 21 milhões de unidades, fora as que estão perdidas. Sabe o tanto que isso pode se valorizar? Quais seriam os efeitos colaterais de uma taxa de juros baixa? Primeiramente, como não renderia essas grandes coisas, as pessoas começariam a pensar em que eu posso aplicar meu capital, em que eu posso transformar o meu capital em algo melhor, mais rentável e seguro, né? Aí elas começariam a pensar em construir um imóvel, trazer para a economia real, em vez de ser só essa coisa inflada por crédito e crédito e crédito, que é uma coisa também que mais cedo ou mais tarde não vai se sustentar. Já não está se sustentando, mais cedo ou mais tarde essa bomba aí vai estourar também. Se isso aí realmente tivesse esse interesse que isso acontecesse, um país que deixa dinheiro parado rendendo muito pouco, imediatamente as pessoas elas iriam pensar outras formas de trabalhar esse dinheiro, que é o que eu acabei de citar há minutos atrás. Elas pensariam em construir algo, em colocar dentro da economia, ou seja, o dinheiro circularia mais, ele não ficaria preso somente a um grupo ou determinadas instituições. O verdadeiro impacto da queda da taxa de juros nem é financeiro. O verdadeiro impacto é também, mas o verdadeiro impacto tem mais a ver com a cultura, com o sistema estabelecido, do que com o impacto financeiro dentro da economia. Ou seja, há um interesse que isso continue assim, que seja sempre assim. Se há um interesse que isso seja sempre assim, a pergunta que eu lhe faço é: até quando você vai alimentar esse sistema que você acha que está ganhando, mas será mesmo que você está ganhando? Quando você faz o cálculo e põe na ponta da caneta, de um lado eles lhe pagam altos juros, do outro lado, quando você vai no supermercado, você tem que comprar mais produtos, ou seja, na verdade é o contrário, você tem que comprar menos produto com mais dinheiro. Se você quiser mais, você gastar muito mais dinheiro, ou seja, se o seu juro cresce, mas quando você vai lá comprar no mercado, você tem que gastar muito mais, será que realmente você está ganhando? Será que realmente isso é economia real? É investimento real? É riqueza real? Mas o paradigma está mudando, vai mudar cada vez mais e eu quero fazer uma pergunta para você. Você está preparado para um novo mundo, para um novo modelo, onde o seu dinheiro rende menos e guardar dinheiro não será, só guardar não será o suficiente? Foi exatamente por isso, quando eu entendi todo esse sistema, que eu comecei a migrar o que eu tinha de aplicações financeiras, de investimentos, para a rede blockchain. Isso está acontecendo cada vez mais, vai acontecer cada vez mais, e quero deixar para você a última reflexão. Você acha mesmo que esse sistema aí, do jeito que está, com essa dívida impagável, pagando dívida com mais dívida,
imprimindo dinheiro a qualquer jeito, colocando nas telas, na maior corrupção existente. Você acha mesmo que isso aí vai se sustentar? E se de repente quem já está tirando agora não fizer, não está fazendo é o bom para si mesmo? Porque quem tira, por exemplo, o valor de uma aplicação rendendo 15% ao ano e coloca no rendendo a 5%, muitas das vezes é visto como uma pessoa que está fazendo besteira. Mas se de repente for exatamente a salvação de quem está tirando agora, e aí escapando de um crash maior lá na frente, pense bem nisso, porque existe uma consequência muito maior sobre tudo isso. No próximo vídeo eu vou te falar como isso acontece, como isso está acontecendo e no que isso irá levar. Se você começou a enxergar que a taxa de juros tão cedo não vai baixar, que esse modelo não se sustenta mais, teve vários insights com esse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal Quantix. Aqui nós não seguimos narrativas prontas, mas nós investigamos como funciona a tecnologia, a economia, a rede blockchain, a inteligência artificial e como tudo isso está redesenhando o mundo. Até o próximo vídeo.